Bom, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar de um dos assuntos que eu considero assim mais maneiros, mais legais da matemática, mas que coincidentemente os alunos costumam ter muitas dúvidas, né? Que é a análise combinatória ou contagem, como vocês preferirem. E além disso, a gente vai começar por um princípio que é fundamental para a gente começar a trabalhar qualquer coisa em análise combinatória. Então eu sugiro fortemente que você compreenda bem esses dois princípios, na verdade, que a gente vai falar hoje, para seguir adiante nas listas. No final dessa aula, lá no YouTube, você vai poder clicar para ser direcionado para a lista de exercícios já resolvida. E no comentário, na descrição do vídeo, perdão, você tem um link para o download dessa lista. Aí você tenta fazer, depois você confere suas respostas lá no próprio canal. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é conseguir, né, entender esses dois princípios de maneira que a gente consiga se apropriar deles para conseguir contar as quantidades sem precisar de fato contar um por um, enumerar, porque essa solução, embora funcione, eu posso contar qualquer quantidade enumerando, não é muito prática, né? A intenção é você contar sem ter que enumerar. Então, o primeiro que a gente vai falar é o princípio da inclusão e exclusão. Você já deve ter visto isso aqui no primeiro ano do ensino médio, em matemática 1, essa formulinha aqui, ó, que na verdade é a quantidade de elementos da união. Tá? Ela tem esses dois nomes. E ela é útil para quê? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte exemplo, tá? Eu tenho uma semana aqui qualquer em que eu tenho manhã e tarde, S significa que fez sol, C significa que choveu. Então, ó, letra A. Quantos dias fez sol? Bom, fez sol na segunda, na quinta, no sábado e no domingo, e a resposta é 4. Simples. Quantos dias choveu? Bom, aí é só contar as letras C. Terça-feira choveu, 1, quarta, 2, quinta, 3, sexta, 4 também. E aí eu te pergunto, quantos dias choveu ou fez sol? Eu estou interessado em qualquer resultado, tanto chuva quanto sol. E se você somar os dias em que choveu com os dias em que fez sol, você vai ter 8 dias, o que não é possível, porque uma semana só tem 7 dias. E a resposta tem que ser 7. E aonde é que está o erro? O erro está em, justamente, eu não posso somar simplesmente. Eu tenho que retirar a interseção quando houver. Então aqui, ó, a quinta-feira é um dia em que choveu e fez sol. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que somar os dias em que choveu com os dias em que fez sol, menos os dias em que choveu e fez sol, que no caso é 1. Então você vai ter 4 mais 4 menos 1, 7. Perfeito. Tá legal? Esse ou aqui da matemática é um ou inclusivo. Então, se eu perguntar choveu ou fez sol, eu quero os dias em que só choveu, só fez sol, ou eu também quero os dias que choveu e fez sol. Eu quero todas as possibilidades. No nosso dia a dia, a gente costuma utilizar esse ou de forma exclusiva. Você diz, eu vou para a escola de carro ou de ônibus. E aí você não pode ir de carro e de ônibus ao mesmo tempo. Em matemática, não. Tá? Se eu falar pares ou múltiplos de 3, eu quero incluir os pares e também quero incluir os múltiplos de 3. Tá bom? Inclusive, eu vou incluir o 6, que é par e é múltiplo de 3, tá bom? Bom, quantos dias ou choveu ou fez sol? Aí, quando eu coloco essa palavra ou na frente, eu estou usando o ou excludente, ou seja, eu não admito as duas possibilidades. Eu quero os dias que choveu, os dias que choveram, ou os dias que fizeram sol. Mas eu não quero os dias em que choveram e fez sol. Tá claro isso? Então, se eu perguntar quantos dias ou choveu ou fez sol, segunda, 1, terça, quarta,
quinta não, sexta, sábado e domingo. Tá legal? Então aqui estão as respostas. Tá legal? Aqui é para ilustrar o princípio, tá? Os dias que teve chuva. Então aqui, os dias que só teve chuva, perdão. Os dias que só teve sol. E a quinta-feira, que é a interseção dos dois, tá legal? Esse princípio fundamental aí da inclusão e exclusão, ele é útil, muito útil na verdade, para resolver vários exercícios, mas ele não é a estrela do nosso show, tá? O principal mesmo que você tem que entender legal é esse aqui. O princípio fundamental da contagem, que a gente chama de PFC, ou em alguns lugares você vai encontrar como princípio multiplicativo. Olha só, imagine esse exemplo. Mariana tem 3 calças diferentes e 3 blusas diferentes. De quantas formas ela pode se vestir, se arrumar? E você veja. Bom, se ela escolher usar a calça 1, ela pode escolher a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. Então, com a calça 1, ela tem 3 possibilidades de se arrumar. Porém, ela não é obrigada a usar a calça 1, ela pode usar também a calça 2. E aí eu tenho 3 possibilidades de blusa. Então, como eu tenho 3 com a calça 1, 3 com a calça 2, eu tenho, na verdade, 6 possibilidades, tudo bem? 6 maneiras de ela, né, Mariana, de se vestir. É isso que diz o nosso princípio fundamental da contagem. Olha só o que ele diz. Se há P maneiras de tomar a decisão D1 e qualquer que seja a minha escolha para D1, há Q modos de tomar a decisão D2, então há P vezes Q modos de tomar as duas decisões. Olha só. Aqui eu tinha 2 modos, 2 maneiras para escolher a calça. Escolha da calça, 2 possibilidades. E, olha só, qualquer que seja a minha escolha, ou seja, se eu escolher a calça 1 ou a escolher a calça 2, tanto faz, eu tenho exatamente 3 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, ou PFC, eu tenho 2 vezes 3 igual a 6 maneiras. É isso o que ele está querendo te dizer. Tá legal? Parece simples, mas às vezes você pode ter algum problema no meio do caminho e o PFC pode não poder ser usado. Quer ver só? Imagine que aqui no enunciado tivesse assim: a calça 2 não combina com a blusa 1. Se a calça 2 não combina com a blusa 1, então isso aqui não tem mais. Ó. Eu não posso usar calça 2 e blusa 1. E aí, já não posso mais utilizar o princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque escolha para calça 2. Porém, dependendo da escolha da calça, eu tenho 3 ou 2 possibilidades. E para eu poder utilizar o princípio fundamental da contagem, qualquer que seja a minha escolha para D1, eu tenho que ter a mesma quantidade de modos para tomar D2. E isso aqui não acontece. Quando isso acontecer, você não tem jeito, você vai ter que separar em 2 casos. Quando eu usar a calça 1, eu tenho 3. Quando eu usar a calça 2, eu tenho 2. 3 mais 2, 5 possibilidades. Tá legal? Vale mencionar que, mesmo que os eventos sejam dependentes, como é o caso aqui, ó, caso eu escolha a calça 2, eu tenho 2 possibilidades. Então, o número de blusas depende da calça que eu escolhi. Tá legal? Mesmo assim, em alguns casos, eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Eu não preciso garantir que eles sejam independentes. Quer ver só? Imagine que a calça 1 não combine com a blusa 3. Então, olha aqui. Isso aqui não tem, né?
Então, ó, os eventos são dependentes. Caso eu escolha a calça 1, eu tenho blusa 1 e 2. Caso eu escolha calça 2, eu tenho blusa 3 e 2, tá? Então, a blusa depende da calça que eu escolhi. Porém, a quantidade não depende. Independente da decisão que eu tome para a calça, sempre são 2 blusas. Ou seja, eu posso utilizar o princípio fundamental da contagem. Porque qualquer que seja a escolha para calça, há 2 modos para decidir a blusa. Então eu tenho 2 para calça, 2 para blusa, 4. 2 vezes 2, 4. Tá legal, gente? Então vamos lá. Mais alguns exemplos. Ó, dispondo de 4 cores diferentes, de quantos modos eu posso pintar a bandeira abaixo, se faixas adjacentes não podem ter a mesma cor. Beleza. Se as faixas não podem ter a mesma cor, então eu tenho 4 possibilidades para pintar a primeira faixa, 3 para pintar a segunda, porque não pode ser a mesma que eu já usei na faixa de cima, e 3 para pintar a terceira, porque embora não possa ser a mesma da do meio, pode ser a mesma da primeira, tá bom? Se eu tinha aqui, por exemplo, amarelo, azul, vermelho e branco, aqui não pode ser uma das 4 que eu já usei. E aqui não pode ser, digamos que eu pintei aqui de branco e a segunda de vermelho. Aqui só não pode ser vermelho, mas pode ser branco, tá? Então das 4 eu tiro uma, ficam 3 modos, tá legal? Esse exemplo é muito bom para eu te mostrar o que poderia acontecer caso você não seguisse isso aqui, ó. Os mandamentos da combinatória, da contagem. Isso aqui, esses 2 mandamentos, que na verdade são 3, mas eu só uso 2 porque eu acho mais importantes, nos dizem o que a gente pode fazer para evitar problemas e conseguir resolver de maneira mais fácil, tá? Então, a primeira é, divida em etapas. Aqui eu tinha 3 faixas e uma bandeira. Ao invés de pintar a bandeira, eu pintei faixa por faixa, ou seja, eu dividi o meu problema de pintar a bandeira em 3 etapas. Etapa 1, pintar uma faixa. Etapa 2, pintar outra faixa. Etapa 3, pintar a última faixa. E o segundo mandamento é nunca adie uma dificuldade. Se uma decisão é a mais difícil, comece por ela. Então, por isso que a gente conseguiu aplicar o princípio multiplicativo aqui sem nenhum problema. Olha só. Nós temos a bandeira, está aqui a nossa bandeira, e aqui estão as 3 faixas, tá? Inicialmente, todas as faixas não estavam pintadas, o que significa dizer que não existe uma decisão mais difícil, ou seja, eu posso começar por qualquer uma, porque todas elas são idênticas. E eu optei lá no nosso PDF em começar pela mais acima, tá? Não tem problema nenhum. 4 possibilidades. Porém, a partir do momento que eu pintei essa faixa de cima, apareceu uma dificuldade, apareceu uma restrição. Por quê? Porque a faixa do meio não pode ter a mesma cor do que a última, do que a primeira, perdão. Isso é uma restrição, é uma dificuldade. Se eu não viesse para essa decisão, a decisão da faixa do meio, e pulasse, eu estaria adiando uma dificuldade. Então, digamos que eu tenha feito isso. Eu vim para a faixa mais abaixo. Como a do meio não está pintada, então eu posso pintar a última com qualquer cor. Então, 4. Tá legal? Até agora, eu contei o quê? Ah, isso aqui eu pintei de vermelho, aqui eu também poderia ter pintado de vermelho, porque elas não são adjacentes. Só que isso vai me dar um problema. Olha aqui, no meio. Se essas cores das pontas eu usei a mesma, então eu só não posso utilizar essa cor. 3 possibilidades. Porém, se eu não usei a mesma cor, já que eu posso usar qualquer uma das 4 aqui, e qualquer uma poderia ser vermelho na primeira e verde na segunda, perdão, na terceira, o que significa que a do meio não poderia ser vermelho nem verde, então eu teria apenas 2 cores restantes.
E aí eu não posso utilizar o princípio fundamental da contagem, porque qualquer que seja a minha escolha, eu tenho que ter a mesma quantidade de possibilidades. E isso não acontece aqui. Se eu escolher a mesma cor, eu tenho 3. Se eu escolher cores diferentes, eu tenho 2. Então aqui o princípio fundamental da contagem falha e eu não consigo resolver usando o princípio fundamental da contagem. Eu teria que dividir em casos, o que é uma solução bem pior do que essa aqui. Tá? No exemplo da calça e da blusa, a mesma coisa. Como eu posso escolher literalmente qualquer calça e qualquer blusa, uma decisão não é mais difícil do que a outra, não há restrições, então eu posso começar escolhendo a calça e depois escolher a blusa, ou eu posso começar escolhendo a blusa e depois a calça. Se houvesse algum problema na escolha de uma das duas peças de roupa, necessariamente eu teria que começar por esse, pela que é mais difícil, tá bom? Então vamos lá. Não é obrigatório, mas ajuda muito, tá bom? Vamos lá. Terceiro exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Segunda pergunta é quantos são pares? Vamos lá. O que eu fiz aqui? Ó? Primeira coisa, primeiro mandamento, eu dividi em etapa. Se o meu número tem 3 algarismos, então eu vou dividir em 3 etapas. A escolha do algarismo das centenas, a escolha dos algarismos das unidades, das dezenas, perdão, e das unidades. Beleza. Agora eu vou ver por onde eu vou começar. O primeiro mandamento era dividir em etapas. Já dividi em 3. Segundo, procurar a mais difícil e começar por ela. Então vamos lá. Olhando para essas 3 decisões, a decisão do algarismo das centenas é a mais difícil. É a que tem mais restrições, porque o número de 3 algarismos não pode começar por 0. Porque o número, um exemplo, o número 032 não tem 3 algarismos, tem 2 algarismos, né? Então, como eu não posso começar por 0, então essa decisão é a pior de todas, eu começo por ela. Eu tenho 9 possibilidades para o algarismo das centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá? Agora, para a segunda, tanto faz, tá? Eu posso ir para o algarismo das dezenas, porque ele pode ser 0, não tem nenhum problema com isso. E o das unidades também pode ser 0, não tem nenhum problema. Eu vou para o algarismo das dezenas aqui, tá? A única coisa é que ele diz que os algarismos têm que ser distintos, né? Olha aqui, distintos. Então, a única restrição é que não pode ser o mesmo algarismo que eu já usei. É a mesma restrição das unidades. Então, as duas decisões, escolher o algarismo das dezenas, escolher o algarismo das unidades, são igualmente difíceis, tá? Eu posso ir, então, para qualquer uma delas. Vou para essa daqui. Eu tenho 9 possibilidades. Eu só não posso repetir o que já foi usado na frente. Então, de todos os 10 dígitos que eu tinha, eu não posso utilizar o que já foi usado, 9. Tá bom? Já para as unidades, eu tenho 8 possibilidades, porque eu não posso utilizar o que já foi usado aqui. Também não posso utilizar o que já foi usado aqui. Então, eu tenho 8 e, pelo princípio multiplicativo, 9 vezes 9 vezes 8, 648 números naturais com 3 algarismos distintos, tá? Agora eu vou responder a segunda parte da pergunta, que é quantos são pares? E aí, muita gente vai dividir ao meio, dividir por 2, o que não é verdade, tá? Não é verdade que numa quantidade qualquer de números, a metade é par e a metade é ímpar, tá? Se você pegar um conjunto qualquer, você vai ver que isso não é verdade. Aqui, 1, 3, 5, 12. A metade não é par, tá? Isso só vale se forem números em ordem, seguidos, né? A metade é par, a metade é ímpar, aproximadamente. Pode ser metade mais 1, a metade menos 1, aí cada caso você estuda.
Então, já que eu não posso dividir isso aqui por 2, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui. Dividir em etapas, começar pela mais difícil. Então, olha aqui. Dividir em etapas e começar pela mais difícil. A mais difícil, teoricamente, é a última, né? É o algarismo das unidades. Olha só. Vamos lá, eu tenho aqui as 3 decisões. Tá lá. E como o meu número tem que ser par, então ele só pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Porque para ser par tem que terminar em um desses aqui. Então aqui é a mais difícil, porque aqui só não pode ser 0, aqui não pode um montão, então eu começo por esse aqui. 5 possibilidades. Tá? E quando você vier para essa decisão, você vai ver que depende. Depende do que, professor? Bom, qualquer um desses números pode estar aqui. Então, digamos que esteja o 0. Se é o 0 que está aqui, para iniciar o meu número, né, as centenas, só não pode ser o 0. Então, de todos os números, eu só não posso colocar o 0. 9. 9 possibilidades. Porém, nada me garante que é o 0. Poderia ser, por exemplo, o 4. E se fosse o 4? Se fosse o 4, aqui não poderia ser o 0, porque não pode começar por 0, nem poderia ser o 4, porque não pode repetir. Então, aqui é 9 ou 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que depende, quer dizer que eu não posso utilizar o princípio fundamental da contagem, porque não é qualquer escolha, aqui eu tenho a mesma quantidade de possibilidades. Dependendo da escolha, as possibilidades mudam. E aí, professor? Pô, eu segui tudo o que você falou, o princípio lá, os mandamentos, e mesmo assim deu errado. Pois é, tem questões que são feitas para dar errado, não tem jeito. Quando isso acontecer, se você tiver certeza que você fez tudo, você divide em 2 casos. O problema não é o fato de terminar ou não em 0, então a gente divide. A gente pega os números que terminam em 0 e depois a gente conta os números que não terminam em 0. A gente vai pegar aqui os números que terminam em qualquer outra coisa. 2, 4, 6 ou 8. Tá? E o resultado que você encontrar é só você somar. Você tem vários números que terminam em 0, vários números que não terminam em 0. O total de números é a soma dos 2 grupos, tá? E foi o que eu fiz aqui, ó. Números terminados em 0. Se ele termina em 0, eu só tenho uma possibilidade para o algarismo das unidades. É a mais restritiva, começo por ela. 1. Agora, a segunda mais restritiva é aqui, porque não pode o 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. De todos os 10 números, eu só não posso utilizar o 0. E no meio, eu não posso utilizar o que eu usei aqui e não posso utilizar o que eu usei aqui. 8. 9 vezes 8 vezes 1, 72 números. E os que não terminam em 0. Se não termina em 0, termina em 2, 4, 6 ou 8, 4 possibilidades. É a mais restritiva, então eu começo por ela. Segunda mais restritiva é essa aqui, porque não pode o 0 e também não pode o número que eu usei aqui, que não foi o 0, tá? Então, se aqui eu coloquei o 2, aqui eu não posso o 0, nem o 2, tá? 8 possibilidades. No meio, eu não posso as duas da ponta. 8 vezes 8 vezes 4, 256 números. 72 terminam em 0, 256 não terminam em 0. Então, ao todo, são 328 números, tá? Esse método é chamado de método construtivo, porque você vai construindo a solução. Existe um outro método, também bastante inteligente, bastante útil, para descobrir o mesmo valor. Olha só. Uma coisa que a gente pode calcular é justamente aquilo que a questão não pede. Por quê, professor? Porque se eu tenho
648 números ao todo, e eu sei quantos são ímpares, é só eu retirar do bolo os ímpares e vão me sobrar os pares. Professor, e por que contar os ímpares é melhor do que contar os pares? Porque o problema aqui é se termina ou não em zero, tá vendo? Só que o número ímpar não termina em zero e, portanto, não há problema. Olha só. Vamos contar os números ímpares de 3 algarismos distintos. Se ele é ímpar, ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9, 5 possibilidades. Na frente não pode o zero, nem pode o número que eu usei aqui, tá? Que não é o zero. Então, 8. No meio pode tudo, com exceção dos que já foram utilizados, 8. Então, 8 vezes 8 vezes 5, 320. De todos os 648 números que existem de 3 algarismos, números naturais de 3 algarismos distintos, 320 são ímpares, então 328 são pares, mesmo número que a gente encontrou aqui, tá vendo? Então tá, com isso você consegue fazer a lista 1, do 1 até o número 25, tá legal? Então é isso, gente, um abraço.